O 10 na TV começa segunda-feira trazendo mais um assunto que merece discussão e aprofundamento, ajudando o público da Rede Diário a criar uma visão crítica dos temas relevantes para a nossa vida. Criado em 2004 em São Paulo, o movimento tenta proibir a doutrinação ideológica nas escolas, instituindo uma neutralidade no ensino. O movimento foi batizado de Escola Sem Partido. Essa ideia está sendo defendida em forma de 4 projetos de lei na Câmara Federal, um projeto no Senado e mais 7 propostas tramitando em assembleias legislativas estaduais e em mais 12 câmaras municipais. No Amazonas, o autor do projeto Escola Sem Partido é o deputado Platini Soares, do Partido Democratas, que está aqui com a gente hoje. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no 10 na TV, deputado. Boa tarde, Sigrid. Deputado, projetos semelhantes ao seu que defendem a escola sem partido foram aprovados no estado de Alagoas e em 4 municípios, mas foram vetados pelos poderes executivos sob a alegação de ser inconstitucional. No Distrito Federal e no Paraná foram arquivados. Qual é o diferencial do seu projeto aqui no Amazonas para que ele seja aprovado? Na realidade, é uma conscientização. O problema já foi constatado e foi reafirmado nas nossas audiências públicas. Nem mesmo quem é contra é capaz de negar que existe o problema de uma doutrinação de caráter negativo dentro das escolas, deturpando o papel da escola, que é de ensinar as grandes matérias e entrando em uma questão mais privada, mais íntima, que é a educação moral, que é pertinente à família. E trazer essa conscientização para dentro do plenário da Assembleia Legislativa, entre os demais deputados, e que se passe a trabalhar uma forma de evitar que essa doutrinação continue a ocorrer. Quais as causas principais destas propostas de lei que apareceram em vários estados brasileiros no Congresso Nacional e aqui no Amazonas? O que acontece é o seguinte: nós temos aí escolas e universidades em que professores ou até mesmo seus gestores são fanáticos por determinados partidos políticos. E aí eu não estou dizendo que deverá se proibir o recrutamento partidário de um partido especificamente, mas de todos os partidos, inclusive o meu, que a gente não tem conhecimento da prática dessa doutrinação por militantes do nosso partido, mas que este também seja proibido, que a sala de aula, ela discuta política, discuta religião, discuta qualquer outro tema. Nós gostaríamos que a sala de aula passasse a ser um espaço de debate para a política, sim. Nós queremos fomentar o debate sobre políticas, porém, um debate impessoal, um debate imparcial. Escola não é palanque, escola não é comício. Escola é para se aprender as matérias e formar uma convicção política mais própria, não tendenciosa. Em São Paulo, onde o movimento Escola Sem Partido surgiu, as 20 escolas particulares mais antigas da capital se declararam contra o projeto. No Amazonas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e a OBA já declararam a rejeição a esse projeto. E qual instituição nessa área aí está a favor do projeto? O Sindicato das Escolas aqui do Amazonas, ele se pronunciou favorável e emitiu parecer jurídico favorável ao projeto, bem como na última audiência nós tivemos a presença de reitores também de universidade, que se demonstrou favorável, levou seu corpo docente também favorável, a algumas escolas também particulares que foram até a Assembleia na última audiência pública também se declararam favoráveis. Então, nós temos também a nossa militância que é completamente favorável ao projeto, que está se fazendo presente em todas as audiências públicas, além desses que eu acabei de citar, que são pessoas que são de fora, observaram o movimento de contrariedade e passaram a se pronunciar como favoráveis, e pessoas envolvidas na educação, inclusive professores. Então, na realidade, é um projeto que não é uma briga de um para o outro. Aqui ninguém é contra o professor. Nós somos favoráveis aos pleitos dos professores também. Nós concordamos que professores devem ser melhor remunerados, que devem ter melhores condições de trabalho, mas nós concordamos também com o direito dos pais
de ter a liberdade de educar seus filhos com as suas convicções, como também somos favoráveis aos alunos, que eles não são obrigados a serem aqueles ouvintes cativos que são obrigados a estar dentro de uma sala de aula ouvindo o que uma pessoa tem para falar sem respeitar o nosso Plano Nacional de Educação, sem respeitar uma ementa que foi elaborada e aí passar a querer apenas a falar de partido político específico. É um movimento que pretende dar liberdade, é uma liberdade. Os movimentos contrários, eles falam muito em mordaça, porém não existe a possibilidade de haver mordaça em um projeto de lei, que eu venho repetindo isso, um projeto de lei que, muito diferente dos outros projetos de lei que eu tenho conhecimento, eu não me recordo de um projeto de lei que tenha sido apresentado e tenha sido tão debatido quanto está sendo esse, promovendo audiências públicas, convite estendido a toda a população, a mesa sendo trocados os integrantes para que todos tenham oportunidade de fala. A gente está abrindo esse espaço de forma extremamente democrática. Então, movimentos tão democráticos e uma lei que fala tanto em liberdade, em neutralidade, em imparcialidade, não pode ser chamada de mordaça. Porque, na realidade, nós não vemos esse tipo de questão sendo debatida assim na Assembleia Legislativa. Nós estamos acostumados com projetos de lei que são apresentados e votados e ninguém nem sequer soube, né? Ninguém nem soube que foi apresentado e quando você vê já foi até aprovado. E esse não, a gente está promovendo um amplo debate de forma extremamente democrática e não pode ser chamado de mordaça de forma nenhuma uma lei que está passando por um processo tão democrático como esse. Agora, deputado, o projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o senhor acha que pode ser alterado o texto? Na realidade, nessas audiências públicas, nós estamos recebendo diversas sugestões, a substituição de alguns termos, e que nós somos favoráveis a essa discussão e esse aperfeiçoamento. Nós já estamos tendenciosos a modificar alguns termos. Por exemplo, neutralidade por impessoalidade, que é um termo que se usa na Constituição, é uma questão interessante. E essas adequações estão sendo feitas, sugestões pela OAB, que se pronunciou novamente sobre o projeto de lei, que no primeiro momento uma comissão, através de uma só pessoa, emitiu um parecer que não condiz com o parecer da OAB. A OAB fez essa explicação em seguinte, eu também fiz uma explicação a ela, e ela se comprometeu em emitir um parecer oficial da OAB, não aquele parecer oficioso que houve no momento anterior. Esses pareceres jurídicos que chegaram até nossas mãos foi com essas sugestões para aperfeiçoar esse texto, para que não haja nenhum tipo de discussão. E aí a gente vai para a CCJ com um texto totalmente arredondado. Na CCJ, o relator vem participando ativamente, participou de corpo presente na primeira audiência pública, mandou sua assessoria para a segunda audiência pública e aí está formando sua convicção. Porém, eu acredito que não há discussão sobre a constitucionalidade da lei. Ela atinge aí uma competência nossa que é concorrente com a esfera federal. E aí, em relação à constitucionalidade, eu acredito que não existe grandes discussões. Os estados em que foi vetado com esse argumento, acho que é extremamente plausível que se faça aí uma discussão jurídica em sede judicial para que restabeleça, porque juridicamente ela tem fundamento, né? Então, essa discussão, eu acredito que ela está superada em relação à constitucionalidade. Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, onde encontrar mais informações? A gente tem o site da Assembleia, ela está amplamente divulgada no nosso gabinete.
nos nossos perfis em rede social, no nosso site, e também todos estão convidados a participarem da terceira audiência pública. Ela será realizada em agosto, o dia específico a ser definido. O doutor Miguel Najib, que foi o grande idealizador, né, dela em plano nacional, virá aqui a Manaus e participará da audiência pública, e aí esclarecendo até pontos jurídicos em que ainda haja dúvida. E aí nós teremos aí um projeto de lei que foi discutido aí em diversas audiências públicas, que ainda passará por discussões na Comissão de Constituição e Justiça, passará por discussões na Comissão de Educação ainda também. Então, amplamente discutido em quase um ano aí, que será estabelecido esse processo democrático, né? Deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui no DJTV para tocar em outros assuntos também, né? Eu queria saber a respeito da questão das promoções atrasadas dos policiais militares. O que o senhor tem a falar? Obrigado até ter citado isso. Ao final, eu ia perguntar se nós teríamos um espaçozinho para citar algumas questões relativas à segurança pública, porque eu vi que o tema do jornal, o início inteiro, foram temas policiais. E aí, aqui eu quero citar duas coisas importantes, e aí, sem esquecer da pergunta das promoções, que é o seguinte: segurança pública, eu divido ela em dois grandes aspectos que são diretamente ligados. Um é o servidor de segurança pública e outro é o serviço de segurança pública. Se nós deixarmos de olhar para esse servidor de segurança pública, que é o policial, nós não podemos pensar em um serviço de segurança pública bem prestado. Hoje nós temos aí uma lei aprovada que eu passei pelo processo de elaboração dessa lei. Eu ajudei a escrever essa lei, que é a 4.044, a Lei de Promoções da Polícia Militar, em que a última promoção que ocorreu foi no ano de 2014, e nós temos aí acumuladas 4 promoções seguidas, em que o governo do estado não promoveu ninguém. E aí nós somamos um número muito grande de promoções atrasadas. E aí leva ao desestímulo do policial militar, também do policial civil. E aí a gente leva os nossos níveis de segurança lá para baixo. Porque você tem uma corporação extremamente desestimulada, você não tem um pacto pela segurança pública, para proporcionar o segundo grande aspecto, que é o serviço segurança pública. Nós acabamos deixando de lado o servidor, que não adianta ter grandes contratos de aluguel de viatura, de equipamento, de compra de equipamentos. Se você não investe no seu material humano, você não vai ter um desenvolvimento sustentável desse serviço de segurança pública, porque você esquece o seu principal instrumento da segurança pública, que é o servidor, o policial militar. E aí nós amargamos essas promoções atrasadas em que eu, enquanto legislador e parlamentar, tenho a função ali de fiscalizar e cobrar, mas ao final, quem pode dar essa promoção é o governo do estado. E ele, mesmo com movimentações judiciais, com denúncias e cobranças, ele insiste em permanecer inerte a essa situação. Fora essa situação, nós temos um fornecimento de alimentação. O policial sendo alimentado como um porco. O policial é um ser humano. Apesar dele estar ali sob o regimento militar, ele é um ser humano, como todos os outros, e merece o mínimo de dignidade. Nós temos aí uma alimentação em que já foram encontrados os alimentos em má conservação, alimentos com barata, alimentos que não tem como você passar um serviço de 12 horas sustentando um corpo com arroz e feijão, sem uma porção de proteína, sem uma porção adequada de alimentos que toda pessoa precisa para estar bem, né, durante um dia.
Então, nós vemos se repetir diversos desmandos dentro da Polícia Militar. Já te falei aqui, promoção, já te falei aqui, alimentação. Nós amargamos aí uma incompetência do comando da Polícia Militar há anos sobre fardamento. Nós temos aí uma denúncia em relação à compra de fardamento, em que se gastou milhões com o fardamento, que daria para dar mais de 100 fardas para cada policial. E aí, ao mesmo tempo, nós vemos aí anos e anos o policial sem receber uma farda. E aí isso eu te falo porque eu convivo com policiais militares que costuram e recosturam suas fardas ou compram do seu próprio dinheiro o fardamento e não recebem farda há praticamente 10 anos na corporação. Então, o que se esperar de um serviço de segurança pública de excelência quando as nossas instituições de segurança pública estão em grande decadência? Eu acredito que a segurança pública, para ela passar a funcionar de forma otimizada, nós tenhamos que investir nesse nosso material humano e passar a fazer um pacto pela segurança pública, estimulando esse servidor a praticar cada vez mais esse serviço com qualidade. Agora, deputado, existem projetos de leis que estão engavetados aí, né, pelo governo, no caso a lei das escalas e também Código de Ética da Polícia Militar? Sim, exatamente. Essas aí são algumas propostas nossas que nós já fizemos por meio de requerimentos indicativos. Nós já buscamos uma subsidiariedade da nossa competência legislativa para propor o próprio projeto em si. No ano passado, nós aprovamos uma lei de escalas, onde o governo vetou e está com a promessa agora de reajustar essa escala, uma escala que nós conquistamos em 2014, em que ela é o mínimo possível para o policial conseguir trabalhar. E aí veio o novo comandante-geral agora e falou em mudança dessa escala de serviço, que é impensável isso. Ele diz que os níveis de segurança pública estão como estão por causa da escala de serviço. É uma grande mentira do comandante da Polícia Militar, porque, na realidade, nós temos um efetivo extremamente defasado, onde nós deveríamos ter 15 mil policiais e nós não temos nem 10 mil policiais, e se fala que o problema é a escala de serviço. Um grande absurdo, quando a gente vê o nosso efetivo quase na metade do que deveria. Como podemos culpar a escala de serviço se nós não temos o efetivo adequado? E aí, o Código de Ética e Disciplina. Nós temos hoje um regulamento interno que, para você ter uma noção, ele foi assinado pelo governador Enoque Reis. É tão antigo que muita gente não tem nem conhecimento que Enoque Reis foi governador. Para todo mundo, Enoque Reis é o prédio do tribunal, ali na André Araújo. Mas ele foi governador e assinou um Código de Ética e Disciplina anterior à Constituição Federal de 79, onde nós temos grandes absurdos que, de fato, enforcam demais o policial militar. Eu te cito alguns exemplos. Um dos itens proíbe que o policial militar ingresse na justiça sem esgotar as esferas administrativas, que na Polícia Militar são intermináveis os prazos. E aí, isso é algo extremamente inconstitucional. A nossa Constituição de 88 trouxe o livre acesso ao judiciário, que de forma alguma esse artigo pode ser praticado. E permanece lá. Nós temos aí também a obrigatoriedade do policial militar pedir autorização do seu comandante para casar. Então, é extremamente arcaico. Nós temos o trabalhar mal. O que é trabalhar mal? É algo extremamente subjetivo também, que jamais pode ser praticado. E o pior, prisões administrativas. Um comandante monocraticamente pode prender um subordinado sem um processo administrativo que seja regular.
ou então que se faça, mas administrativamente, onde o nosso sistema penal tem a prisão, a privação da liberdade como última medida. São exemplos de o quanto é arcaico esse regulamento disciplinar. E aí nós temos a proposta do Código de Ética que visa revogar esse tipo de coisa e constitucionalizar o regulamento da Polícia Militar. Propostas aí, né, deputado, que podem ajudar aí na segurança pública, na verdade, o produto final, no caso, a população, né? Obrigada pela sua presença aqui no 10 na TV. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para centenas de pessoas aí que estarão um pouco mais esclarecidas sobre alguns projetos da Assembleia Legislativa e sobre segurança pública também, que acabamos falando, que é muito interessante. Eu acho que é um clamor da população à segurança pública, que vem aí cada vez mais se demonstrando essencial e ineficiente aqui no nosso Amazonas. Ok, obrigada, deputado. Obrigado.